livro de Ezequiel, depois de Lamentações, é Ezequiel. Capítulo 1, versículo 3. E nós vamos estar lendo vários textos do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 3, que diz assim: A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Minha vida nas mãos de Deus. Esse é o tema que nós vamos estar estudando aqui nesta noite. Eu e você, refletindo sobre isso. Estamos ainda no início do ano. Hoje é dia 21 de janeiro. Ainda falta 11 meses para terminar o ano 2024. A pergunta para mim e para você é: a sua vida está nas mãos de quem? A sua vida está nas mãos do médico? A sua vida está nas mãos do político? A sua vida está nas mãos do patrão? Ou de qualquer outra pessoa? E no ano de 2023 que já acabou, a sua vida estava nas mãos de quem? Faz uma reflexão daquilo que já passou. Meus irmãos, se eu e você queremos viver o melhor de Deus, aquilo que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem reservado, preparado para cada um de nós, eu e você precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque muitas vezes a nossa vida está em nossas mãos. Nós não abrimos mão. Mas nessa noite o amado Espírito Santo vai nos levar a tomarmos essa decisão de colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Daquele que era, que é e que há de vir, do Deus Todo-Poderoso, do Deus amoroso, do Deus que conhece as nossas dores, as nossas aflições, do Deus do impossível. Muitas vezes nós colocamos diante do Senhor, mas a gente fica segurando aquela cordinha, sabe? Sabe aquela mãe que ora? Senhor, eu coloco os meus filhos, mas a gente fica, você está tudo bem? Chegou em casa? Passou bem? Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e descansar. Porque Ele tem o melhor, Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Irmãos, antes dessa palavra chegar ao teu coração, ela falou no meu. É para mim. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E o profeta Ezequiel, se você estudar o livro aqui de Ezequiel, por 35 vezes está escrito: a minha vida, a mão do Senhor. 35 vezes ele tem essa expressão, a mão do Senhor. Por que será? Qual a razão de Deus permitir que esse livro esteja aqui na Bíblia, nessa biblioteca, e com essa expressão, mão do Senhor? Com certeza, essa expressão era uma marca na vida do profeta Ezequiel. E ele não é diferente de mim nem de você. Passou por lutas, por perseguições. Enfrentou muitas barreiras naquela época. Mas a mão do Senhor
permaneceu sobre a vida dele. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Desde o seu chamado, Ezequiel, no seu ministério profético, a sua vida foi dirigida pelas mãos de Deus. Assim também tem que ser a minha vida e a sua vida, dirigida pelas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós vamos viver uma vida abundante aqui na terra. Neste mundo, mesmo diante das adversidades da vida, vamos viver uma vida abundante. Amém? E nós vamos então olhar para o livro de Ezequiel e aprender grandes lições com esse profeta. E através desse profeta, mudarmos algumas atitudes da nossa vida. Vamos refletir sobre a mão de Deus descrita no livro de Ezequiel. A primeira lição que o texto do livro de Ezequiel nos diz, que a mão de Deus sustenta. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. A mão de Deus sustenta. Diz assim: então, o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Você já passou por algum momento de amargura? De angústia? De medo? De sofrimento? Assim estava vivendo o profeta Ezequiel. E a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor o fez forte. Muito forte. A força do profeta Ezequiel não estava nas suas próprias mãos, na força do seu braço. A força do profeta Ezequiel estava em Deus. Porque era a própria mão de Deus quem o sustentava. E Deus continua o mesmo. É a própria mão de Deus que está te sustentando hoje. Vai te sustentar amanhã. Vai te sustentar no decorrer desse ano. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos conflitos emocionais, das perseguições, a mão de Deus te sustenta. Irmãos, mas eu tenho que crer nisso. Crer nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que abre portas, que fecha portas, que me sustenta com a sua destra fiel. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós cantamos: quão grande é o nosso Deus. Como você está hoje? Seja sincero. Você está fraco? Você está pessimista? Você está sem esperança? Como está o seu coração? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus que tudo vê, que tudo conhece, Ele sabe o mais íntimo do seu coração. Ele sabe como você está vivendo lá na sua casa, com seus parentes, lá no seu trabalho. As dificuldades, a falta de emprego, a falta de paz,
a falta de diálogo, a falta de motivação. Mas assim como veio a mão do Senhor sobre a vida de Ezequiel, a mão do Senhor também está sobre a tua vida, te sustentando, te conduzindo num caminho pleno. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se faz de forte, não fazemos? Quantas vezes nós choramos escondidos? Para não ver o esposo, ou o esposo para não deixar a esposa triste, chora escondido. Choramos escondidos dos filhos. Mas Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que tudo conhece, sabe aquilo que está passando com você, lá dentro da sua alma. E Ele quer dizer para você: filho meu, minha filha, eu te sustento. E eu vou continuar te sustentando, porque eu sou Deus. Ele é Deus. Mesmo quando nós nos sentimos frágeis, limitados, precisamos crer que Deus está nos sustentando. O Salmo 37, o versículo 23 e 24, nos diz assim. Salmo 37, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mesmo que muitas vezes a gente não perceba, Deus tem nos sustentado com as suas mãos poderosas. Por isso que você está em pé, porque Ele tem te sustentado. Amém? Segunda lição que o profeta Ezequiel quer nos trazer, que a mão do Senhor, Ele nos levanta. Está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 22, que diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me disse: levanta-te e sai para o vale, por onde falarei contigo. O profeta Ezequiel foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e o mandou ficar de pé para servir ao Senhor. Irmãos, quantas e quantas vezes na caminhada nós andamos com a cabeça baixa? Como nós falamos no português, com o farol baixo. Mas assim, como Deus levantou Ezequiel com sua mão, Ele quer nos colocar em pé nesta noite. Para o serviço dEle, para a glória dEle. Ezequiel, ele foi erguido. Ele estendeu ela dali, uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levantou a Jerusalém em visões de Deus. Está lá em Ezequiel 8:3. Qual que é a impressão que dá? Que Deus pegou os seus cabelos, seus cachos, e o colocou em pé.
por que você está andando com a cabeça baixa? Com um semblante triste? Porque estás abatido, a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz o salmista. Diante do Deus que cantamos, quão grande é meu Deus, temos razões para ficarmos com um semblante baixo? Olhando para o chão, não temos, meus irmãos. Que nesta noite o Espírito Santo possa te levantar, possa te sacudir, te colocar em pé, porque é maior o que está com você do que aquele que está no mundo. É maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior dos nossos problemas. Há acaso algo impossível para o Senhor? Então, se coloque em pé. Porque Deus é Ele mesmo que te toma pela mão e te levanta. Mesmo diante das situações que você está vivendo de enfermidade, de luto, de angústia, deixe Ele tomar você pela sua mão e te levantar, te colocar em pé. Deus nos levanta por suas mãos para nos erguer diante das situações que tentam nos oprimir e nos derrubar. Mas Deus é maior. E eu e você somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servi-lo em sua obra. Sabe, meus irmãos, que Deus te erguerá para estar mais alto na sua presença, nas regiões celestiais. Como você chegou aqui hoje? Como você vai sair? A mão do Senhor te levantará. Amém? Esse é o Deus. Esse é o Deus que cremos. A terceira lição que nós aprendemos aqui do livro com Ezequiel, o profeta Ezequiel, no seu livro, está no capítulo 13, no versículo 9. A terceira lição, que a mão do Senhor, a mão de Deus, protege. A mão de Deus sustenta, a mão de Deus te levanta e a mão de Deus também te protege. É a palavra do Senhor diz, 13:9. Minha mão, mão de quem? Mão de Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. A mão de Deus estava sobre a vida do profeta Ezequiel, protegendo de toda perseguição, protegendo de todo engano, protegendo de todo mal. Por várias vezes, mão contra, né? Minha mão será contra. Repete aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel foi um homem perseguido, mas ele foi protegido por Deus. Assim como eu e como você. A mão de Deus nos protege. Ontem aqui, alguém deu um espirro. Eu já disse,
Nenhuma praga chega na sua tenda. Nós temos que crer naquilo que falamos. Crer nessa proteção do Senhor. Porque se eu e você estivermos debaixo das mãos desse Deus Todo-Poderoso, nenhum mal poderá nos atingir. Meus irmãos, mas se alguma coisa tentar nos tocar, Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho que crer nessa proteção, nas mãos do Senhor que está sobre a minha vida. Por isso que eu não posso temer. Eu tenho que confiar nessa proteção. Você, na sua vida cristã, na sua caminhada, você tem visto as mãos do Senhor te protegendo? Irmãos, principalmente nós mulheres, desculpa os homens, né? Que a gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes saímos e deixamos porta aberta, gás ligado, esquecemos o leite lá, queimou a panela, mas Deus nos protegeu. Quantas proteção Deus te deu no seu trabalho? Mas eu e você precisamos ter as escamas dos nossos olhos tiradas, os nossos olhos abertos, para nós entendermos a proteção do Senhor. A proteção do Senhor sobre os nossos filhos, que logo já vão para a escola. As mãos do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão, você colocar a cerca elétrica, câmara, em vão. A proteção vem do Senhor e eu tenho que crer nessa proteção e desejar essa proteção na minha vida, na minha casa, onde o Senhor me colocar. As mãos de Deus te protegem. Amém? Também, a quarta lição que nós podemos aprender com o profeta Ezequiel, que a mão de Deus nos livra. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 33 e 34, que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, irei reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Ezequiel, ele recebeu a promessa que o povo seria libertado do cativeiro babilônio. Mas Deus deixou claro que seriam salvos através da mão de Deus, não das mãos do homem. Para que não pensassem que teria sido algum líder que os tivesse libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com a sua mão poderosa. Essa mesma mão que nos livra. Quantos livramentos, meus irmãos? Deus tem nos dado.
A coisa estava certa para acontecer, mas não aconteceu. Foi um livramento de Deus. Você já tinha programado a sua viagem na sua cabeça certinho. Veja como um livramento de Deus. Aquele namorado, veja como um livramento de Deus. Aquele trabalho que você tanto orou, mas não veio, veja como um livramento de Deus. Deus, Ele nos livra. Essa mesma mão de Deus, que disse isso a Ezequiel, com a mão poderosa, com o braço estendido, Ele mesmo ia livrar o povo da Babilônia, do cativeiro. É o mesmo Deus que opera hoje, que quer nos livrar. Nós não conseguimos ver as mãos do Senhor tão grandes que são, mas você já leu lá no início de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. É o mesmo Deus que está hoje aqui, operando maravilhas. Nada mudou. Ele continua o mesmo. Valdeir, quantos livramentos na estrada, Valdeir? É a mão de Deus. Não é porque você é um bom motorista, não. É a mão de Deus. E eu tenho que crer nisso, nas mãos de Deus. Nos livramentos visíveis e os invisíveis. Quantos livramentos nós tivemos ontem e hoje? As mãos de Deus sobre cada um de nós, meus irmãos. Em todo tempo, Deus está nos livrando de perigos. E até mesmo quando nós sofremos algo, podemos entender que Deus permite para mostrar o seu poder. É Deus. É esse Deus que cremos. É esse Deus que adoramos. É esse Deus que buscamos. A mão dele está sobre a sua vida. Sobre a sua cabeça. Sobre a sua família. Sobre os seus negócios. É a mão poderosa de Deus. Amém? A quinta lição que podemos aprender com o profeta Ezequiel está no capítulo 20, o versículo 42. Que diz que a mão do Senhor, Ele promete. Ezequiel 20, versículo 42. Diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão, jurei dar aos vossos pais. Ezequiel, ele recebeu das mãos do Senhor um livro com as promessas divinas que ele deveria alimentar como sustento para a sua vida. Volta lá, Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Então, olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ai. Em vários momentos, meus irmãos, no livro de Ezequiel, a palavra jurei como promessa. Quando Deus levanta a sua mão, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Então creia nas promessas do Senhor,
quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é fiel. Quando ele diz: se obedeceres, comereis o melhor dessa terra, ele é fiel. Deus é fiel. Isaías capítulo 43, versículo 13. Nos diz assim: 43:13 diz assim. Vamos ler juntos? Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Aleluia. Agindo Deus, quem o pode desfazer? O Deus da Bíblia, o Deus que cremos, é o Deus de promessa. E eu preciso crer nessas promessas, não duvidar dessas promessas, mas crer que Deus, o Deus que promete, é o Deus que cumpre. Tudo que você precisa não vem das mãos do homem, e sim das mãos de Deus, das mãos do Senhor. E no tempo certo, Ele vai te abençoar. Mas eu tenho que crer, meus irmãos. Crer sem duvidar. Crer no Deus do impossível. Crer no Deus que fez milagre no passado, fez hoje e vai fazer amanhã. Crer nesse Deus. Números capítulo 23 tem uma palavra maravilhosa para mim e para você, que diz assim, Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. Escreve esse versículo. Coloca lá na sua geladeira que você abre toda hora, ou no espelho. Começa a declarar isso. Irmãos, nós precisamos começar a declarar a palavra. Com fé, sem duvidar. A mão de Deus, a mão do Senhor, derrama promessa sobre a sua vida. Amém? Mesmo que os seus olhos não estão enxergando, mas é pela fé. Começa a declarar pela fé, Senhor. Já tomo posse das promessas. Daquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. Também nós aprendemos com o profeta Ezequiel. A 6ª lição. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos. Ezequiel, ele foi conduzido a este lugar, a um vale de ossos. E você conhece muito bem a história desse texto, desse capítulo. E lá, no vale daqueles ossos secos, Deus fez um grande milagre. Por quê?
porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Lá no versículo 4, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. A mão de Deus conduzia Ezequiel e o levava para onde o Senhor queria que estivesse como profeta. Irmãos, quero te lembrar que amanhã é segunda-feira. Iniciamos uma semana e Deus, com as suas mãos, Ele vai te conduzir. Vai te levar a lugares e ter uma experiência sobrenatural com Deus. Assim como Ele conduziu Ezequiel no vale dos ossos secos, mesmo que você estiver no vale dos ossos secos, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Abre a sua boca e profetiza. Profetiza. Ezequiel, ele foi levado a lugares difíceis, perigosos, mas ele não duvidou. Ele sabia que a mão de Deus que o conduziu. Você não está aqui por acaso. Deus te conduziu a este lugar, a casa do Senhor. Você não está aí por acaso assistindo agora ou depois. É a mão de Deus nos conduzindo. Porque é a mão de Deus que nos dá a direção. É a mão de Deus que nos pega muitas vezes e nos levanta e nos mostra o caminho que devemos conduzir. É a mão de Deus. Por isso, Deus falou muito forte no meu coração. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões sem a certeza que a mão de Deus está te conduzindo. Qualquer lugar que você estiver debaixo das mãos de Deus, será abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor, não será bom para a sua vida. Como nós precisamos disso, meus irmãos? É a mão do Senhor que vai te conduzir a uma terra prometida que mana leite e mel. Mesmo diante das adversidades, eu tenho que crer nisso. Amém? Por último, a mão do Senhor pesa. Está lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 21. Diz assim: exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Uma outra tradução diz assim: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Ah, meus irmãos, a ira de Deus se manifesta quando a sua mão pesa para corrigir, de forma que mostre a sua justiça. A mão do Senhor é pesada. Por isso que eu tenho que buscar o direcionamento dEle. Por isso que eu tenho que estar pronto para ouvir a sua voz. Porque se Deus colocar a mão dele sobre nós, nós não podemos suportar. Com seu amor,
Deus sabe usar a força de sua mão para cuidar de nossas vidas. Mas também age com força para vencer o mal. A mão do Senhor. A mão do Senhor. E o próprio Ezequiel declara que sentiu o peso das mãos de Deus. Capítulo 8, versículo 1 diz assim, que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ele sentiu o peso da mão do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz também que quando nós somos fracos, Ele nos faz forte. Quando nós somos pobres, Ele nos faz rico. Mas mesmo com o peso das mãos de Deus, ele sabia do amor eterno de Deus para com a sua vida. A mão de Deus é pesada contra o mal. Por isso eu preciso fazer uma avaliação na minha vida, no meu coração, na conduta que eu estou tendo até agora. A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus. E a tua vida está sendo marcada por qual mão? A vida desse profeta foi marcada pela mão que o sustentou, pela mão que o levantou, pela mão que o protegeu, pela mão que o livrou, pela mão que prometeu, pela mão que o conduziu e pesou. Irmãos, sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém. E nem eu, nem você seremos ninguém sem a mão do Senhor. Sem a mão desse Deus Todo-Poderoso. Creia que as mãos de Deus estão sobre a sua cabeça. Creia que as mãos de Deus estão abrindo caminhos. Creia que a mão de Deus vai fazer prodígios sobre a sua vida. Sinais veremos pela mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. O texto que lemos, agindo Deus, quem impedirá? É esse Deus que nós cremos. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías capítulo 41, versículo 13. Pois eu, o Senhor Deus, que o segura pela mão direita, ele diz: não tema, eu o ajudarei. O que tem afligido o seu coração? Coloque nas mãos de Deus. Tem um hino bem conhecido: segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada, segura nas mãos de Deus e vai. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. As mãos dele estão sobre a sua vida, sobre a sua parentela, sobre aquilo que para você é impossível, mas não para o Deus Todo-Poderoso. Amém?